Olá a todos e todas, eu sou a professora Dora Termol e essa é a 17ª aula de violoncelo aqui no Projeto Espiral. Hoje a aula versará sobre a literatura do instrumento, principais métodos e repertório. Este é um tópico muito extenso e eu precisaria de horas, talvez dias, para abordar todo o repertório do violoncelo e todos os métodos. Então, nessa aula de hoje, eu vou tentar me deter em algumas obras e métodos que eu acho interessante e que eu gostaria que vocês conhecessem. Nas 10 aulas que eu criei para este projeto, eu trouxe aqui ideias de vários autores. Todas as fontes vocês puderem consultar através das referências bibliográficas que eu fiz questão de levantar para que vocês pudessem se aprofundar mais nos assuntos que foram abordados. Outras ideias além dessas eu obtive na minha experiência como docente há 5 anos na Universidade Federal do Ceará e antes disso em projetos sociais. Assim, eu vou começar falando sobre um livro que eu citei em várias aulas, que se chama New Directions in Cello Playing, de Victor Seizer. Este livro ele figura entre as principais obras sobre mecânica básica escritas para violoncelistas. O subtítulo da obra é How to Make Cello Playing Easier and Play Without Pain, ou seja, traduzido, como tornar o ato de tocar violoncelo mais fácil e sem dores. Realmente, o conteúdo do livro faz jus a esse subtítulo, porque ele traz uma série de reflexões e exercícios motores que ajudam a otimizar a nossa performance. Eu utilizei esse livro como principal referência nas aulas sobre postura corporal do violoncelista, técnica básica de mão esquerda, e também na última aula sobre técnica de passagens rápidas. Além dos livros de grandes pedagogos do violoncelo como Paul Tortelier, Gerhard Mantel ou William Piliff, eu gostaria de destacar aqui o crescimento das publicações acadêmicas sobre didática e pedagogia do instrumento, tanto no Brasil quanto no exterior. Esses trabalhos não contribuem apenas com o enriquecimento das discussões e reflexões sobre a técnica do instrumento, modelos de ensino, repertório, otimização da performance, mas também algumas dessas pesquisas ajudam a documentar as ideias de violoncelistas que não tiveram a oportunidade de escrever livros com suas ideias. E aí essas pesquisas acabam sendo uma forma de que esses conhecimentos cheguem até a gente e até as futuras gerações de violoncelistas. Agora eu vou adentrar no âmbito dos métodos, e os primeiros métodos que eu vou abordar, que eu vou trazer aqui hoje para vocês, são métodos para iniciantes. O primeiro método que eu vou apresentar é o método All for Strings, escrito por Robert Frost e Gerald Anderson. Este método é pensado para o ensino heterogêneo de cordas, ou seja, todos os instrumentistas de cordas podem iniciar através desse método ao mesmo tempo, simultaneamente. Este é um método muito interessante que procura abordar os desafios técnicos e musicais gradativamente. E ele inicia com o método de mecanização, ou seja, a gente pode começar com esse método sem ter muitos conhecimentos sobre notação musical. O All for Strings foi escrito no século XX, mas nós temos métodos escritos para iniciantes no século XVIII e XIX. Um exemplo é o método Dolzauer Volume 1 para iniciantes, que aborda a primeira posição, as posições de extensão e a meia posição. Este método contém pequenos trechos
com exercícios mecânicos antes de abordar as melodias, que são escritas a duas vozes, pensadas para o aluno tocar a voz de cima e o professor a voz de baixo. Tanto este método, que aborda a primeira posição, quanto os 103 estudos, que foram divididos em 4 volumes, foram organizados por Klingenberg. Além disso, eu destaco de Dotzauer e organização de Klingenberg os métodos que abordam as posições intermediárias, a quinta posição, sexta e sétima posição, que são métodos muito interessantes para a gente trabalhar essas posições que são bem desafiadoras. Outros métodos que eu preciso destacar aqui são os escritos por David Popper, que foi um violoncelista que nasceu em Praga em 1843 e faleceu em 1913. Dele nós temos os 15 estudos fáceis, os 10 estudos intermediários e os 40 estudos em um método que se chama High School of Cello Playing. Além dos estudos de Dotzauer e Popper, eu gostaria de destacar, desse mesmo período, os estudos do violoncelista alemão Brustmacher e do violoncelista francês Jean-Louis Duport. Bem, nos aproximando mais do século XXI, nós temos uma variedade muito grande de métodos escritos para nós violoncelistas. Eu gostaria de destacar 2 métodos escritos pelo mesmo autor, que é o professor Hans Jensen. O primeiro deles é o Thumb in Thumb Position, ou seja, a diversão na posição do polegar, que apresenta uma série de abordagens alternativas voltadas para crianças que estão aprendendo a posição de polegar. E outro método é o Cello Mind, escrito em 2017, também pelo professor Hans Jensen, em coautoria com Mina Chung, que tem uma abordagem muito interessante dos sistemas de afinação, um conteúdo que eu abordei um pouquinho nas aulas anteriores. Então, eles diferenciam e explicam essas diferenças e propõem exercícios entre os tipos de afinação, que são a afinação temperada, a afinação justa e a afinação pitagórica. Sobre o repertório, a lista também é muito extensa. E que ótimo! Afinal, muitas obras foram escritas para violoncelo, solo, violoncelo e orquestra, violoncelo e piano e outras formações que colocam o violoncelo em destaque. Além disso, felizmente, o violoncelo se tornou um instrumento muito versátil, figurando em composições de música popular brasileira e também de músicas internacionais. Eu vou começar esse tópico falando sobre as suítes para violoncelo solo de Johann Sebastian Bach, porque esse é um repertório que eu não posso pular, pois essa obra eleva o nosso instrumento a outro patamar. Bach compôs as 6 suítes para violoncelo solo no período em que ele atuou como mestre de capela em Köthen. Isso ocorreu entre 1717 e 1723. Durante este período, ele compôs 3 outras importantes obras: as sonatas e partitas para violino solo, os concertos de Brandemburgo e o cravo bem temperado. Existem inúmeras gravações das 6 suítes para violoncelo solo de Johann Sebastian Bach. Além disso, violoncelistas durante suas carreiras gravam muitas vezes mais de uma vez essa mesma obra, provando o quão é um repertório relevante para o nosso instrumento. Como nós não temos muito tempo para abordar todo o repertório do violoncelo, outro tópico que eu acho muito importante de destacar e que vai finalizar essa aula é a importância de todos os violoncelistas conhecerem
os concertos escritos por violoncelistas para violoncelo e orquestra. Então, no século XIX, a gente teve um aumento considerável de obras escritas para essa formação. E isso se deu muito porque os compositores tinham laços estreitos com violoncelistas virtuosos que os inspiraram a compor estes concertos. Um desses casos é o compositor Schumann, que tinha contato direto com violoncelistas virtuosos como Kummer, Hohenberg e Grutzmacher. Para finalizar essa aula, eu gostaria de destacar a importância da gente conhecer e também estudar, se dedicar às obras escritas por violoncelistas, pois elas nos ajudam a solidificar a nossa técnica e também a nossa musicalidade. Eu fecho essa aula com esse conselho: escutem as obras dos violoncelistas compositores como Woltermann, Davidoff, Hohenberg e as peças também de Popper, não só os estudos, mas as peças como a Gavotte, a Mazurka, entre outras peças. Então é isso, pessoal. Essa foi a 17ª aula de violoncelo aqui no Projeto Espiral, a minha última aula com vocês. E eu desejo a todos, como sempre, bons estudos.